Olá, web espectador, com você, mais uma edição do Bola na Rede pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Trazendo hoje os destaques, opinião com o professor Ronaldo Abranches, um ano da tragédia do Ninho em Chamas. Taça Guanabara, Mineiro e Paulista e o vídeo da vitória, torcedora âncora, torcedora fanática do Bragantino Esporte Clube, agora RB Bragantino. E no terceiro bloco você acompanha tudo sobre a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores e também o pré-olímpico da seleção brasileira. Estamos em Tóquio. No ninho, os pássaros são protegidos das intempéries da natureza. Seu formato arquitetônico abraça os filhotes em um aconchego ergonômico sem igual. Ali, a mãe os cobre com suas asas, aquecendo das frias noites e protegendo-os dos famintos predadores. Ali, os pequenos pássaros ficam até que um dia a própria mãe os empurra para um primeiro temido e inesquecível voo para nunca mais voltar, penetrando aí no infinito dos ares e do destino. É impensável ter a imagem de um ninho em chamas, vendo vidas evaporarem como fumaças, sonhos se desfazendo e histórias chegando à sua última página. Assim aconteceu com os pequenos pássaros que lá estavam no ninho do urubu, por um sonho que durou pouco, que não se completou. Diz a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, se encontrares no caminho, sobre uma árvore ou no chão, um ninho de uma ave, e a mãe posta sobre eles, não tome a mãe junto com seus filhotes. Deixe a mãe ir e leve apenas os filhotes. Esta citação bíblica busca preservar o sofrimento da mãe ao ver seus filhotes ou ovos serem arrancados do ninho. Mas não foi o que aconteceu com as mães dos 10 garotos mortos no centro de treinamento do Flamengo, não por acaso chamado Ninho do Urubu. Uma cicatriz que ficará para sempre na história de um clube vencedor e de muitas glórias, mas estará para sempre marcado pela tragédia de um ninho em chamas. A pior derrota de todas que já passaram, ou qualquer outra que com certeza virá. Uma derrota de 10, que jamais o placar vai apagar. Após um ano do acontecido, a sociedade espera que o grande Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, cumpra sua parte nessa desgraça. Sua torcida não está satisfeita com a postura da atual diretoria, que de maneira insensível não está tratando o processo com a mesma grandeza que tem o Clube de Regatas do Flamengo. Por isso, as torcidas organizadas, solidárias aí às famílias dos meninos, iniciam esta semana um manifesto para pedir mais respeito e maior empenho em resolver essa questão aí o mais breve possível. Espero que a diretoria repense suas estratégias e não seja tão gelo no sangue, nesse caso aí, como tem sido nas negociações de jogadores. Pelo menos essa é a minha opinião. Acompanhe agora tudo sobre os campeonatos Carioca, Paulista e também Campeonato Mineiro nessa rodada especial dos campeonatos estaduais. Professor, agora com a sua opinião, né? Nós já falamos, sendo mais direto um pouco nessa pergunta, você acha que o Flamengo tem falhado, a diretoria tem falhado nessa questão do ninho? A gente viu que semana passada os pais, alguns foram no programa da Fátima Bernardes fazer lá
o bate-papo com ela, né? O que você acha desse posicionamento da diretoria? Olha, já era esperado, né, que a diretoria teria uma postura no sentido assim de não ir no embalo da emoção e simplesmente, né, deixando fluir aí a questão aí financeira, o valor. Ela ia realmente, num processo judicial, brigar por um valor que seria um valor não justo, porque vida não tem preço. Então, nenhum valor iria realmente remunerar a perda, porque vida não tem valor. Foram 10 vidas. Então, eu até considero isso uma postura de uma empresa normal, no sentido assim de buscar realmente um valor que no Brasil seria considerado aí normal em termos de indenizações. Agora, a postura do Flamengo no sentido de relacionamento com a família, que eu reprovo totalmente. Eu acho que o Flamengo, mesmo judicialmente lá fazendo as suas defesas, propondo, né, os seus valores, deveria dar mais um suporte às famílias, ter um relacionamento mais amistoso. Sim. Essa atual diretoria tem sido até elogiada, principalmente nessas negociações, o do Gabigol ficou muito claro, e outras também. Essa diretoria é chamada gelo no sangue, são extremamente frios e tem tido um êxito muito grande nas negociações de jogadores. Essa questão dos meninos do Ninho é uma questão que aí eu não poderia ter tanta frieza assim. Eu acho que precisaria ser mais solidário, né? As famílias, tudo bem, as famílias estão na justiça contra o clube, mas estão buscando o direito deles. Eu acho que o Flamengo teria que ter realmente uma postura um pouco mais solidária, no sentido assim de estar mais juntos, talvez até facilitaria a negociação, mas do jeito que está realmente, de maneira muito fria, isolando, evitando, eu acho que até prorroga esse papel aí, esse processo, né? Então, precisa. A torcida do Flamengo, sensível a essa questão, essa semana vai ter um encontro lá no Rio. Todas as torcidas organizadas vão se encontrar para fazer um manifesto, ou seja, como pressão à diretoria para que ela tente se empenhe mais, né, seja mais solidária aí às famílias. Falando agora de coisa boa, a vitória do Flamengo sobre o Resende por 3-1, né? O Aleph da equipe do Resende abriu o placar. A gente já está acostumado que o Flamengo... O Resende foi lá no meio de semana, né? Perdeu e no sábado o Madureira. O Madureira. No Resende começou perdendo por 1-0, virou para 3-0 com o Pedro, o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique fazendo aquele jogão, e depois o jogo contra a equipe do Madureira. O que você tem a falar do jogo contra o Madureira? Olha, fica claro, o Flamengo ainda, né, em preparação, né, o ritmo dos jogadores, e é impressionante como o Jorge Jesus é diferente, né, porque normalmente os técnicos iam deixar para colocar o jogador em campo, né, mais tempo, e ele está forçando. E fica claro ainda a falta de ritmo, mas também mostrando que o Flamengo é muito mais forte esse ano do que o ano passado, né, pelo banco. Veja que o banco do Flamengo, né, quando o técnico faz substituições, o time volta a crescer, né, então mostrando aí realmente o Flamengo será mais forte que o ano passado. A Taça Guanabara, né, chega então aí o seu quadrangular final, e é interessante que 2 dos grandes clubes fora do Campeonato Carioca, né, do Taça Guanabara, que é considerado um campeonato fraco, se comparado aí com o Paulista, muito mais fraco. E mesmo assim, Vasco e Botafogo fora, prejuízo financeiro, os clubes precisando, né, de receita, fica fora dessa. É muito preocupante, né, a situação do Botafogo e do Vasco, tendo dificuldade no Campeonato Carioca. Tudo bem que é o início de temporada, no Botafogo está chegando aí o Honda, o Botafogo precisa, né? Eu achei muito interessante
o aeroporto lotado da torcida, né? Recepcionando o Honda. A torcida do Botafogo precisa disso, né? Quanto tempo aí sem um ídolo. O Botafogo que foi extremamente importante na história do futebol brasileiro, né? Cedendo tantos jogadores que ficaram na história para a seleção brasileira, os grandes momentos da seleção brasileira lá, vários jogadores do Botafogo. E aí foi muito bonito ver a torcida do Botafogo, né, recepcionando o Honda. Espero, ele já com 33 anos, se não me engano. Sim. Espero que ele tenha um bom desempenho que o Botafogo precisa, né? Ontem, no clássico Fluminense e Botafogo, ficou evidente demais. Já acompanhou a derrota, estava no estádio? A diferença entre o time do Fluminense. O Fluminense simplesmente atropelou o Botafogo sem reação. No primeiro e aí uma outra incoerência 3-0. no primeiro tempo. Depois o Fluminense só segurou, né? Uma outra incoerência que aqui nesse programa eu já tive a oportunidade, né, de criticar a questão do Botafogo na contratação do técnico. O Valentim não tem o perfil para esse momento do Botafogo. Caiu. E o Botafogo insistiu, perdeu todo o tempo da pré-temporada, que é extremamente importante para o ano inteiro, já demitiu o seu técnico. Ou seja, antes mesmo, né, de iniciar a temporada, a gente já falava aqui, todo mundo enxerga isso. Como que a diretoria do Botafogo, então, contratou esse técnico? O Jair Ventura seria uma boa substituição? Está aí no mercado. Foi um técnico que realmente se destacou no Botafogo, de repente tem identidade com o clube, né? Pode ser realmente O Botafogo não pode contratar, dizem aí também o Cuca, né? O Botafogo não pode contratar técnico de alto valor, de repente, Jair Ventura seria uma boa. Perdeu de 3-0 com um golaço do Nenê. Nenê que marcou 2 gols, um aos 10 minutos. Muito, Nenê, na idade dele. Por isso que depende muito, né, de vários fatores. Iniciou o ano aí, né, realmente motivado. Jogou muito ontem, né? E no final da temporada do ano passado, a gente já começava a imaginar, acho que o Nenê está na hora de parar. Não, veio, mostrou diferente, né? E aí ficou então aí o quadrangular, né? Ou seja, Fla-Flu no meio de semana, porque primeiro lugar de uma chave contra o segundo lugar, né, da outra chave. Grupo A contra o grupo B. Então, Fluminense, líder da chave dele, pega o Flamengo, que acabou sendo o vice, né? O Boa Vista foi o primeiro lugar no saldo de gols, 1 gol de diferença. Empataram em tudo, ficando um saldo de diferença. Então, o quadrangular Fla-Flu e o outro, o Boa Vista e o Volta Redonda. Jogão. Né? Boa Vista realmente mostrou um desempenho muito legal e é bom a gente, né, ver um time pequeno se destacando. Boa Vista que nos últimos anos, aí de uma certa forma, tem conseguido uma colocação, né, boa no Campeonato Carioca. Volta Redonda é um time que eu particularmente sempre torci muito, né, adoro a cidade de Volta Redonda, já assisti muitos jogos do Flamengo lá em Volta Redonda, uma cidade muito boa, né, de se viver. E a gente fica então satisfeito de ter esses dois clubes pequenos, mas extremamente preocupado dos dois grandes estar fora desse momento. Lembrando que daqui a pouco a gente volta para falar, vou passar só o resultado aqui, o Vasco ganhou da Portuguesa por 3-2, daqui a pouco a gente volta para falar da Supercopa do Brasil, Supercopa que vai ser disputada entre Flamengo e Atlético Paranaense, os jogos da Copa do Brasil e também os jogos da Sul-Americana. Agora vamos passar para o Campeonato Mineiro. Professor, Campeonato Mineiro tivemos aí o Atlético e o RT e o clássico Cruzeiro e América. Atlético acabou ganhando por 1-0 da equipe do RT, já tinha jogado no meio de semana e perdido de 3-0 na Sul-Americana, veio com o time misto, acabou ganhando de 1-0 e o clássico Cruzeiro e América 1-1. Cruzeiro ficou aquém? O Cruzeiro está com um time novo, né, início de temporada, está ajustando, por isso o campeonato regional, né, a gente tem falado aqui, é importante nesse aspecto, né, de preparar os clubes. Então houve um empate e acabou dando possibilidade aí do Atlético estar liderando, né, a tabela de classificação com 11 pontos, o Cruzeiro em segundo com 10.
Mas o mais interessante, que nos deixa assim, bastante satisfeito, é nesse momento do campeonato, o Caldense está em terceiro lugar, né? Um clube aqui do sul de Minas. Que ganhou do Boa Esporte. Ganhou do Boa, o Boa precisando emplacar, também com dificuldades esse ano, né? Mas está aí o Caldense em terceiro lugar. Que joga com o Atlético domingo às 4 da tarde. Aí, Atlético e Caldense, né? Lá em Belo Horizonte. Aí vamos ver a força do Caldense, muito difícil, né? Mas quem sabe tira aí, né? Consegue um pontinho aí diante do Galo. Diante do Galo, que hoje, segunda-feira, tem reunião marcada para quem? Diego Tardelli. Eu estava vendo aqui nos grupos, parece que o Tardelli voltou para o Sul, só para pegar a azulzinha, a CTPS, carteira de trabalho, para poder assinar com o Galo. Ficou aquela novela parecida com a Avenida Brasil, de 1000 capítulos. Parece que agora tem um retorno marcado para o Galo, o atacante Diego Tardelli, de 34 anos. 34 anos, não teve, ao voltar para o Brasil, não teve um bom desempenho, né, no Grêmio. Mas tem uma história fantástica no Atlético e de repente pode aí voltar aí ao cenário nacional. Mas queridíssimo pela torcida, diga-se de passagem. É uma história fantástica, tem uma grande identidade, né, com o clube, fez história. Quem sabe, vamos torcer para que ele tenha um bom desempenho, mas aí os seus 34 anos a gente sempre fica naquela. Até que ponto ainda tem realmente algo para num grande clube, né? O Atlético precisando, né? De um homem de referência. Exatamente. Passando agora para Campeonato Paulista, Santos e Botafogo, hoje às 20 horas lá na Vila Belmiro. Qual a expectativa para esse jogo, professor? Então, o Campeonato Paulista está aí nessa fase, né? São, se não me engano, 12 rodadas. Esta é a 5ª rodada. Mas tem algumas chaves aí, né? Encaminhadas. A gente, como tem sido nos anos anteriores, os grandes clubes têm conseguido passar dessa fase. Classifica 2 em cada chave, né? São 4 clubes em cada chave. Então veja que o Santos, no grupo dele, né, tá na frente, tem esse jogo, pode ganhar 3 pontos. E ficar em destaque, mas eu vejo que no grupo A, por exemplo, o Santos tem tranquilidade para passar aí nesse grupo. Por enquanto o Santos tem 7 pontos, Ponte Preta 6, Água Santa 4, Oeste também 4. Vejo o grupo A. Vejo aí realmente o Santos com uma certa tranquilidade. O grupo B, que é o grupo do Palmeiras, o Santo André está em primeiro, o Palmeiras em segundo. Mas não vejo grande dificuldade. O Novo Horizontino está logo Palmeiras que ganhou da Ponte Preta de 1-0, né? Difícil, com dificuldade. Gol do William Bigode. Mas ganhou. E é impressionante o desempenho do William, né? Ficou aí no banco durante um bom tempo, né? Agora surgiu e é impressionante a movimentação e o que ele dá aí no ataque do Palmeiras. Eu acho que ele merece a titularidade, né? E pelo jeito o Vanderlei já está decidindo por isso. Santo André batendo São Paulo, hein, professor? Então, o São Paulo não consegue, né? É impressionante. Não dá canja. A gente colocou aqui que o São Paulo é uma incógnita, é uma interrogação, porque vários jogadores, o próprio técnico precisando de desempenho, e parece que as coisas não vai, né? E aí mais essa derrota. E aí começa a complicar, porque o São Paulo no grupo C, ele está em terceiro lugar, né? Em primeiro lugar, a Inter de Limeira. Que ganhou do Corinthians de 1-0. Ganhou do Corinthians também. E a torcida ficou preocupada, né, com o time do Corinthians, que parece que estava deslanchando. Que perdeu também lá no Libertadores para o Guarani. A grande questão que assustou a torcida do Corinthians foi exatamente duas derrotas consecutivas. E o grande drama, né, que existe é essa fase da Libertadores, né? Quando o Corinthians saiu na fase da pré, foi aí foi uma polêmica, uma questão, e a torcida está traumatizada. Então, o Corinthians realmente precisa, né, no próximo jogo, com o Guarani, né,
do Paraguai. Naquele ano que saiu na pré-Libertadores foi para a equipe do Tolima, né? Isso, ficou na história e vai ficar na história. Então, a torcida tensa, né, com esse momento, mas eu vejo que o Corinthians tem condição e aí de passar, mas deixou a torcida insegura, principalmente com essa derrota também no Campeonato Paulista. Então, na chave do Corinthians, que é o grupo D, né, o Guarani está em primeiro lugar, com 8 pontos, e o Corinthians em segundo lugar. Em terceiro, o Bragantino. Então, essa é uma chave perigosa. Por quê? Embora o Bragantino, realmente, o desempenho dele não foi aquele, né, esperado ainda, também um time em formação, é uma ameaça. Então, veja que... Joga na quinta com o Oeste. Exatamente. É um time que a gente sabe que vai gerar aí dificuldades. Como classificadores, nós temos o Guarani, né, em primeiro lugar, Corinthians em segundo e o Bragantino em terceiro. Embora o Bragantino está apenas com 5 pontos, mas é uma ameaça. Então, torcida do Corinthians aí assustada aí com esse momento aí do campeonato. Mas estamos aí na metade dessa fase, ou seja, muita bola a ser rolada aí, né? Então, espero que, acredito eu, que os grandes vão acabar chegando e todos eles se classificando. Falando agora um pouquinho de Bragantino, confira ao vivo aí o que disse a torcedora do Bragantino, torcedora referência. A Vitória é uma torcedora que tem toda uma história, a família dela, são gerações que tem esse histórico, né, do Bragantino. Ela mora em frente ao estádio do Bragantino, então os avós, os pais, e agora vem essa geração que vibra, que realmente muito fanática, que acompanha e está nesse momento mágico, né? A torcida do Bragantino, embora ela mesma vai colocar aí na entrevista que nós fizemos com ela, essa questão de, ao mesmo tempo que é muito bom, eles de uma certa forma estão sentindo mudar o logo do clube, porque aí entrou uma grande empresa, a Red Bull, e aí essas mudanças deixam eles um pouco, né, mas estão aí com muita expectativa, né, nesse momento. Vamos então ouvir a Vitória. Olá, meu nome é Vitória, eu sou de Bragança Paulista, sou torcedora do Bragantino, atualmente Red Bull Bragantino. Torço pro Braga desde criancinha, incentivada pelo meu pai, que também foi incentivado pelo meu avô. E basicamente Braga tem muita tradição, ele foi campeão paulista em 90, vice-campeão brasileiro em 91 e tem realmente muita história. Depois dessa década do auge, a gente passou por algumas decaídas, vivemos aí a Série C do Brasileiro, vivemos por muito tempo a Série B do Brasileiro e também tivemos passagens na Série B do Paulista. Atualmente estamos na A do Paulista e retornamos ao momento de auge no ano passado, após a parceria com o Red Bull, porque após esse momento voltamos à elite do futebol brasileiro, fomos campeões da Série B e estamos de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. Essa parceria foi de extrema positividade para o time, principalmente no lado econômico, porque o Braga passava por algumas dificuldades nesse âmbito, tinha aí jogadores com salários atrasados, funcionários, e após essa parceria, a situação econômica foi restabelecida e pudemos aí dar andamento aos projetos do time. O Red Bull investiu bastante dinheiro, então temos pretensões de reformar o nosso estádio. O Red Bull trouxe aí o projeto de transformar o estádio em uma arena, que está previsto para ter sua finalização em meados de 2022 ou mais. Por enquanto estão fazendo pequenas reformas no estádio para que a gente comporte o Campeonato Paulista que a gente está jogando e o Campeonato Brasileiro daqui mais para frente. Além disso tudo, no âmbito do futebol, o Red Bull trocou 90% do elenco. Alguns jogadores permaneceram, como Alex Alves, que hoje é o segundo goleiro do Bragantino, mas a maioria o Red Bull trouxe novos jogadores e realmente a qualidade dos jogos do Bragantino realmente melhoraram, o que fez com que a torcida retornasse ao estádio, o que não acontecia há muito tempo. Muitos jogos na Série C do Brasileiro, B do Brasileiro, iam no estádio 300, 400 pessoas. Quando iam 1000, eram muitas. E hoje o estádio realmente lota ou chega quase a lotação máxima em quase todos os jogos. Então é realmente muito positivo. Entretanto, apesar dessa positividade no âmbito econômico, no futebol, na torcida, a tradição do Braga acaba infelizmente se perdendo um pouco. O brasão foi trocado, então esse não é mais o brasão oficial do Braga.
E as cores do Bragantino também estão gradativamente sendo alteradas. Apesar de a gente ter ainda o nosso uniforme preto e branco, existe o nosso uniforme com o calção vermelho e a blusa branca, que são as cores do Red Bull. O que, infelizmente, para nós, torcedores que estamos há muito tempo acompanhando o Braga e realmente gostamos muito da história, é um pouco triste, vamos dizer. Mas esse é o preço que a gente paga para estar de volta à elite do futebol e realmente ter o nosso time reerguido por uma empresa que tem muita visibilidade no mundo, tem outros times e outros projetos no esporte pelo mundo todo, então realmente essa visibilidade não seria alcançada se a gente não tivesse essa parceria. Então vamos esperar daqui para frente o que vai ser e acompanhar esse projeto de futebol tão especulado por todo o Brasil. Voltamos agora com os principais campeonatos do Brasil em âmbito nacional, a Copa do Brasil, Libertadores e também falando um pouquinho sobre o pré-olímpico Brasil em Tóquio. Professor, passando agora os jogos da Copa do Brasil. Tem alguns jogos aí, né? Alguns jogos importantes. Altos e Vasco na quarta-feira, dia 12, às 21h30, lá no Alpertão. Joga tudo nesse campeonato, né? Já que ele saiu do Carioca. A remuneração da Copa do Brasil ela é maior do que a do Campeonato Brasileiro para esses clubes que estão precisando, né, de questão financeira, e é um caminho mais curto para a Libertadores. Além do mais, a Copa do Brasil, o estilo, né, como é mata-mata, esse estilo acaba ajudando alguns clubes que jogam muito mais pelo resultado, né? Por isso que na Copa do Brasil, se a gente olhar o retrospecto, vários clubes pequenos chegaram a finais do campeonato. Atlético Mineiro e Campinense, Campinense e Atlético Mineiro. Aí o Atlético poupou alguns jogadores, né, no Campeonato Mineiro, exatamente focando esse campeonato. Então o Atlético tem a obrigação de classificar. Vamos para mais um grande jogo que vai ser o Fluminense e Motoclube. Só que o Fluminense e Motoclube, dia 26/2, ainda tem mais um tempo. Mais tempo, mas o Fluminense já começa a embalar, né, também. Essa fase da Copa do Brasil, né, é uma fase classificatória que vários clubes, em função do ranking, não participam. O Flamengo, por exemplo, não está participando, outros clubes não participam. É um momento aí de peneirar. E na né? quinta-feira também, São Raimundo e Cruzeiro. São Raimundo e Cruzeiro na quinta-feira, dia 13, às 9h30. Então, boa chance para o Cruzeiro também, né? Sem dúvida, o Cruzeiro precisando financeiramente, né? E ele tem time para conseguir ir à frente. Então, Copa do Brasil, maior, né? Acho que não tem um campeonato maior do que a Copa do Brasil em número de clubes, mas ele vai, né, selecionando para que realmente no final é que vai pegar fogo em termos de o nível melhora, o nível de competição, né, aumenta. E olha para você ver que engraçado que eu estive pensando. Cruzeiro e Grêmio são os maiores papatítulos da Copa do Brasil. São Paulo é um dos grandes que não tem nenhum título, né? E o São Paulo não tem nenhum título. Já imaginou o Cruzeiro na Série B, ganha a Copa do Brasil mais uma vez, disputa Libertadores na Série B? É possível nesse campeonato, na Copa do Brasil, tanto é que já esteve lá Santo André, desceu vários clubes pequenos, que nem era da primeira divisão, né? E esse campeonato também tem um aspecto também de inclusão. É o momento de alguns clubes que só aparecem na mídia nacional através da Copa do Brasil. Sim. Porque foi campeão ou vice do seu estado, dá chance de realmente aparecer aí. Então, eu diria que talvez dos campeonatos é o que mais democrático promove aí, é mais democrático, que promove mais a inclusão. Pela Copa Libertadores, Corinthians e Internacional. No primeiro jogo, Corinthians. Pré-Libertadores é um drama, né? Todos os clubes que entram morrem de medo de não passar, porque se é traumático, né, você ser desclassificado, né, de um campeonato tão que gera tanta expectativa, tão desejado, muito maior o trauma quando sai na fase né, pré-Libertadores, que é essa fase classificatória.
E aí o Corinthians, que tem na sua história essa questão de ter sido desclassificado lá em Tolima, né, a torcida fica apavorada aí. O fato de ter perdido o primeiro jogo, mas acho que o Corinthians tem condições. Placar magrinho, perdeu de 1-0. Isso. Porém, o que liga o alerta também é que perdeu pro Inter de Limeira também no Paulista de 1-0 também. Isso aí que deixou mais preocupado, né? São 2 derrotas, uma pelo Campeonato Paulista e outra aí já começa a questionar algumas situações, né? Mas deixa o técnico trabalhar. O técnico realmente muito competente, mudou o estilo de jogo do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians vai passar, pelo menos nessa fase aí vai passar. E qual a expectativa para a Universidade do Chile Internacional agora no jogo da volta lá no Beira-Rio? 0-0 primeiro jogo, Inter passa? Vai passar com dificuldade, né? A Universidade do Chile é um time que sempre mostrou força. Carrancudo. Mas em casa, né, o Inter deve passar. Agora, falando um pouquinho também sobre a Copa Sul-Americana, Fluminense e União La Calera, aquele jogo em 1-1. O Fluminense começou o jogo ganhando, depois o União La Calera empatou o jogo ao segundo tempo. Na terça-feira, dia 4/2, agora tem um jogo da volta. Falando um pouquinho, ainda continuando, sobre a Copa Sul-Americana, o Atlético tomou um baile na Argentina, hein? 3-0. Porém, o jogo de volta dia 20/2. Mas isso que é difícil, né? Por mais que tenha a torcida a seu favor, deixar um placar desse não é fácil. Mas o Atlético já mostrou na Libertadores situações, né, consideradas aí impossíveis, que ele conseguiu reverter. Então, por isso a torcida do Atlético sempre acredita. Você que é flamenguista lembra que não é só na Libertadores, também na Copa do Brasil. Sim. Aquele jogo que o Luan jogou muita bola, o Atlético conseguiu reverter 2 placares adversos contra o Flamengo e o Corinthians. Na base do eu acredito, eu como atleticano falo, impossível não é. Vai dar trabalho? Vai. O Atlético contratou grandes peças e precisa desse resultado na Sul-Americana, porque depois só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão para disputar. Correr atrás do resultado. Tem que acreditar e ir para cima. Professor, que jogaço de bola ontem. Acabou aquele sufoco. Estamos em Tóquio. Exatamente. O Brasil precisava, né, se classificar. Classificava somente 2, aqui a América do Sul. A Argentina, né, nosso grande rival, já classificado, que realmente teve um grande desempenho. Embora ontem, eu acho que pesou muito, né? Eu não vou tirar os méritos do Brasil, não, que esse time do Brasil é extremamente qualificado. Mas não vou tirar os méritos do Brasil, mas que a Argentina tirou o pé nesse jogo. O jogo para a Argentina era amistoso, porque ela já tinha garantido, né, a liderança, ou seja, o título aí do pré-olímpico. Mas o Brasil, no início, assustou a gente um pouco, né? Mas logo que fez o primeiro gol, e aí ficou tranquilo. As expectativas. A gente percebeu aí que realmente a Argentina, com um time realmente já tranquilo, acabou facilitando de uma certa forma para o Brasil. A seleção brasileira nos preocupava muito com o setor defensivo. Foi feito agora, né, o técnico Jardine fez algumas alterações no sistema defensivo, ficou um pouco mais consistente, porque realmente o grande problema da seleção era o sistema defensivo. Mas jogadores muito qualificados, principalmente no meio de campo, no ataque. O centroavante arrebentando, né? Matheus Cunha. Paulinho também desequilibrando. O Brasil precisava ganhar, né? Lembrando que a Uruguai e Colômbia, o Uruguai meteu 3-1 na Colômbia e o Brasil 3-0 no primeiro tempo na Argentina. Paulinho, um bom passe, lambretinho que o cara lançou. Paulinho saiu cara a cara com o goleiro, meteu o primeiro gol. Matheus Cunha depois fez 2 golaços. O segundo gol do Matheus Cunha ali, faro de gol. Te pergunto, a gente está acostumado a ver Ronaldo Fenômeno, grandes nomes lá como referência no ataque do Brasil. Depois criou-se aquela expectativa pelo Adriano, depois agora o Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus teve uma boa passagem no Palmeiras, a gente
esperava que ele explodisse. Para mim não teve aquele grande auge na seleção, mas eu te alfineto. Matheus Cunha, tem vaga na seleção principal já, professor? Cada vez mais a comissão técnica do Tite, né, tá pressionado. Eu acho que vai ter que levar o menino mesmo, né? São estilos diferentes, mas ele é o estilo mesmo goleador, né, do centroavante que está lá para fazer gol. Eu não vejo como não escalar aí esse jogador, até por uma questão mesmo de estar colocando, fazendo parte do ambiente, né, jogadores aí promissores que precisam já ir se ambientando. Lembra que o Ronaldinho, quando foi pela primeira vez, né, ele foi lá para exatamente, participou da Copa do Mundo pela primeira vez, ele foi muito mais para se ambientar, para começar a realmente formar esse ambiente aí de Copa do Mundo, de seleção. Isso ajuda muito a formação do jogador. O Brasil, que em Tóquio defende o título do Olímpico, foi campeão lá junto com o Neymar, tudo, aquela Exatamente. decisão nos pênaltis. Buscando aí o bicampeonato, né, olímpico, que é algo que faltava, conseguimos, e agora continuamos aí a perseguir. Esse time é muito qualificado, né, eu acredito muito nesse time aí. Então, no meio do ano, né, estaremos aí torcendo para que realmente a gente consiga o bicampeonato. Professor, nosso muito obrigado hoje a você, também a todos que participaram do programa, contribuíram. Nosso muito obrigado à Vitória, torcedora do Bragantino, que deixou seu depoimento, grande torcedora desse time. O nosso muito obrigado para você que acompanhou o Bola na Rede pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.